eu gostaria agora de falar num documentário que você dirigiu, né, sobre o Hamilton Melo, que... Ah, tá aí, né? Vamos ver aí um pouquinho do tem como ficar a tela toda, Daniel? Pronto. Só o teaserzinho. Você dirigiu... De que ano é? É de 2023. Nós captamos ele em agosto de 2022, editamos, né? Certo. Eu ao lado do Vinícius, que é da Sinfonia Filmes, a equipe da Sinfonia Filmes. Olha o nome, ídolo de todos. Quer dizer, só explica aqui um pouquinho pros seguidores quem era Hamilton Melo. Para o seguidor e para repórter, né? que eu não sei direito também. O Hamilton Melo, ele é tido como... Muito provavelmente, para muitos, o maior jogador da história do futebol cearense. Ele jogava onde? Definitivamente dos anos 70. É por isso que ele é ídolo de todos. Porque ele jogou e foi ídolo no Ferroviário, no Fortaleza e no Ceará. Tudo isso no espaço de 9 anos. A carreira dele foi muito rápida. O Hamilton Melo, assim, é uma coisa incrível que ele fez no futebol. Pra você ter ideia, eu vou te contar rapidinho a história do Hamilton Melo. Ele começa a jogar na base de um time chamado... do América. Jogando na base do América. Na base do América, o Fluminense veio jogar aqui contra o Ceará e o treinador do Fluminense era o Tele Santana. Foi técnico da seleção brasileira e etc. Na preliminar, o América venceu o Ferroviário por 6-4 e o Hamilton Melo marcou uma porrada de gols. Era a estreia do Hamilton Melo pelo América. Terminado o jogo, o Hamilton Melo foi para casa dele. O Tele Santana estava na casa dele. O Tele Santana sequer dirigiu o Fluminense, porque aquilo, nesse dia, era uma preliminar. O primeiro jogo era o América e Ferroviário, e o segundo era o Fluminense e Ceará. E o Tele foi direto para casa do Hamilton Melo para contratar o Hamilton Melo para jogar no Fluminense, no Rio de Janeiro. O Hamilton Melo foi para o Rio de Janeiro e fez a base. Ele ainda não tinha idade para ser um jogador profissional. Ele fez a base no Fluminense. Aí, quando ele se profissionalizou, ele veio para o futebol cearense. E aí, no primeiro ano dele de profissional, em 1970, ele já é campeão, titular, campeão do Ferroviário, campeão cearense. Jogou no Ferroviário. Em 72, ele vai jogar com o Tele Santana, que já era técnico do Atlético Mineiro, vai para Minas Gerais, joga, e depois volta ao Ferroviário. Quando ele termina no Ferroviário, aí o Fortaleza estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional. Era a primeira vez que o Fortaleza jogava o Campeonato Nacional, precisava de um grande reforço, de um grande nome, e o Fortaleza contrata o Hamilton Melo, tira o Hamilton Melo do Ferroviário, para que ele passe a ser o grande nome do Fortaleza na Série A. E aí ele deslancha, e aí com o Fortaleza eles são campeões cearenses, né? Que época é essa? 73, tudo essa. Ele só jogou de 70 a 79. Só. Uma carreira muito curta. Terminou a carreira com 29 anos. E aí ele é bicampeão cearense pelo Fortaleza. É um time que muitos torcedores até hoje conhecem, que é o time do Quadrado de Ouro, que tinha um meio campo que era bem envolvente, baseado na Laranja Mecânica, que era o time da Holanda de 74. E que foi o time que é até hoje famoso porque venceu o Ceará por 3 vezes no espaço de uma semana. Fortaleza não podia empatar. Tinha que ganhar forçar o segundo jogo, ganhar e ganhar. E o Fortaleza conseguiu ser campeão, vencendo o Ceará nesse espaço de uma semana, vencendo então, 3 vezes. E aí depois, um documentário, em 77, ele sai do Fortaleza para onde? Para o Ceará. Justamente, que também balançou. Ou seja, ele foi mexendo com as rivalidades, ele foi mexendo com a cidade, saindo de um rival para outro, até para o Ceará. No Ceará, ele é campeão de um título que, para muitos, na minha opinião, por exemplo, é o maior título assim, da história do Ceará, que é o título de tetracampeão cearense de 1978, um título com gol no finalzinho, contra o Fortaleza, ele participa da jogada. Então, assim, ele foi decisivo e ídolo, apesar de ter jogado pouco tempo, mas jogou muita bola nesses 3 clubes, e aí é o que a gente trata no documentário, e é o que aí tem, né, participação de vários cronistas, o Zico, o Fagner, jogadores que atuaram. Vamos ver o teaser pra gente encerrar aqui o episódio. E sempre meu pai dizia: "Puxa, esse menino vai dar pra futebol, porque ele chuta tudo." Bichinho. Ele entrava dentro de casa chutando. Tudo pra ele era uma bola. Oh, meu Deus. Gabriel foi campeão na década de 70. E o Hamilton Melo fazia parte desse elenco. Um jogador jovem, um jogador muito talentoso. O que eu achava bonito no Hamilton
era a leitura de jogo que ele tinha muito fácil. Então o Hamilton causou assim, uma impressão fantástica. Claro, lógico, a gente bate o olho e já sabe quem conhece da Redonda ou não, né? Que ruim que eu não vi, né? Queria ter visto isso, queria ter vivenciado essa geração que até hoje é lembrada com talento, com ousadia e o Hamilton especialmente como um craque. Rapaz, aquele quadrado de ouro agora você me matou de saudade, sabe? E como aquilo funcionou. E o Hamilton foi peça importantíssima nisso. Quis o destino que no dia do jogo extremamente histórico e simbólico para o Ceará Esporte Clube, que o início da jogada, do gol lá atrás, iniciasse com ele. O lançamento que veio dele foi o que desarmou, pegou de surpresa a defesa do Fortaleza, que não teve condições de reagir. Ele foi amado pela torcida do Fortaleza, é amado até hoje, pela torcida do Ceará, é amado até hoje, pela do Ferroviário, idem. Você tem que gostar do Ferrinho. E o Hamilton dizia, pai, jogador não tem isso. Vestiu a outra camisa do outro time, tem que torcer por ele. Vou procurar dentro disso. É ele? Acho que nada, uma coisa não atrapalha a outra, porque eu vou ter tempo para fazer tudo. E ele foi cantor. Deu vontade de Essa música assistir, é dele. até eu que não gosto não. Ui, eu adoro. Não gosto. Essa música é dele. Ele foi cantor mesmo? e depois nos anos 90. Aí ele ainda, assim, meio que tentou voltar, jogou pelo Calouros do Ar, 1990, mas muito rapidamente. Teve um fim de vida trágico, o Hamilton Melo. Então tá tudo explicado no documentário, tá disponível na Globoplay, então quem tiver a assinatura da Globoplay não precisa Depois nem pagar. Já tá lá disponível e tal. Participou de festivais, sim, Ceará, foi exibido na TV Globo. É porque no YouTube só tem o teaser, né? O não teaser, tem ele completo, né? Mas é isso. Bacana, Ciro. Que bom, aí. né? Olha Queria aí, fazer mais. Por mim, eu adorei a experiência. Professor Luciano tinha razão. Chame, você vai gostar. Eu vou deixar aqui já o convite para quando você lançar o seu livro. Joia. Sobre o primeiro time do Ceará. Foi muito boa a conversa aqui. Que bom, ótimo. Maravilhoso. Nossa, aí dá pra gente falar só sobre o Cearense Futebol Clube. Você vai ficar encantada, porque é uma história maravilhosa.